O último episódio, né, desse nosso passeio pelo capítulo 34 é justamente a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? Foi um movimento, né, com características populares, resultante da insatisfação dos franceses, né, principalmente aqueles mais à esquerda, com os resultados da Guerra Franco-Prussiana de 1870-71. Né? Então a Comuna de Paris é nada mais nada menos que um movimento operário, né, liderado por intelectuais socialistas, contra o governo francês. Né? Então o que vai acontecer? Esse movimento ele tem características revolucionárias, tá? Então vai se inspirar muito naqueles acontecimentos da década de 30 e 40 na própria Europa e na França, né? Revolução de 1830 e 1848. Né? Esses socialistas, agora já inspirados pelas ideias de Marx e Engels, vão buscar fundar um governo, né, orientado aí, um Estado governado pelos trabalhadores, e o que nós teremos vai ser uma disputa intensa de poder, né, entre os socialistas e os conservadores. Né? Então, assim, os conservadores eles têm uma perspectiva, isso é uma coisa muito interessante, porque temos, tecnicamente, né, vamos colocar assim, nós temos três grupos, né, nesse contexto. Os socialistas, né, que defendem uma causa revolucionária e, na contramão do pensamento liberal da época, não defendem bandeiras nacionalistas. Tá? Eles afirmam que o nacionalismo é uma ideologia burguesa, né, então tecem críticas muito fortes em relação ao nacionalismo. Nós temos os republicanos, né, que no contexto da guerra defendiam a continuidade do conflito, porque não admitiam, né, que a Prússia obtivesse a vitória, tivesse obtido a vitória sobre os franceses. Então eles recusavam a possibilidade de assinatura de um armistício, né, ou seja, uma deposição das armas, uma espécie de um tratado de paz. E os conservadores, né, que, conscientes da situação da França, da fragilidade da França, né, militarmente falando, diante da Prússia, eles entenderam que o mais interessante seria exatamente alcançar a paz. Para os franceses em geral, a assinatura do Tratado em Versalhes, pondo fim, né, à Guerra Franco-Prussiana, significou um golpe muito duro, né, porque afinal de contas o orgulho francês fora ferido ali. Né, uma situação que vai doer fundo nos franceses. Tanto é que nós teremos um desdobramento trágico, pelo menos umas décadas depois, quando da assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, quando a França impôs uma humilhação à Alemanha. E deu no que deu, né? Isso aí depois a gente vai ver mais adiante. Mas, de qualquer maneira, a França, ela, com esse pós-guerra, ela ficou num estado, numa situação política muito complicada, né, bastante conturbada. Por isso, as forças políticas se batiam, né, nesse cenário. E o que vai acontecer? Nesse mesmo ano, né, em fevereiro de 1871, fevereiro de 1871, vai ser formada uma nova Assembleia. E a função dessa Assembleia não é apenas dar os direcionamentos políticos, né, àquele governo, ao novo governo, mas principalmente começar a pensar uma nova Constituição. Né? Só que, como eu falei, os acontecimentos eles foram se precipitando. Né? Houve uma situação em que os acontecimentos se precipitaram e, né, na esteira dessas mudanças, a França acabou conhecendo um novo governo. Foram realizadas eleições e os socialistas conquistaram o poder. Né? Uma aliança bastante inusitada entre socialistas e anarquistas. Por que eu falo que é inusitada? Porque ambos almejam a mesma coisa, que é o comunismo. Só que os socialistas, eles têm aquela etapa, né, para quem já teve um mínimo de contato com a teoria socialista marxista, né, o socialismo científico,
teria uma etapa chamada ditadura do proletariado, ou seja, um governo transitório com vistas a acabar com o próprio Estado, né? E os anarquistas, por sua vez, eles defendem uma transição da sociedade capitalista burguesa direto para o comunismo. Não teria essa fase da ditadura do proletariado. E por isso que eu falo que é uma aliança inusitada. Mas, de qualquer maneira, eles formaram um governo de coalizão, né, e começaram a promover inúmeras mudanças, né, ampliando os direitos dos trabalhadores, garantindo liberdade de imprensa, né, fazer um Estado voltado aos interesses da população. O problema é que isso foi interpretado, né, pelos líderes franceses como uma ameaça à estabilidade política. E isso vai desencadear uma forte repressão, tá, contra os comunards, né, que é o nome dado aos membros dessa comuna, daí o nome, né? Muitos, né, eles calculam aí que mais de 40 mil pessoas foram mortas, né, nos conflitos, mais de 15 mil foram executadas sem uma acusação prévia. A França promoveu um verdadeiro massacre, né, contra socialistas e anarquistas e integrantes da classe operária. E o governo conservador, né, ele assume o poder, né, nesse caso, e em 1875 eles acabam por, como é que eu diria, elaborar uma nova Constituição, né, e aí se instala um governo conservador na França, e isso quer dizer que a primeira experiência de governo socialista na Europa terminou num verdadeiro banho de sangue, né, e a França teve que, apesar dessa, né, com esse conflito interno, ela teve que amargurar durante muito tempo a derrota para a Alemanha. Então, quando se estuda a Comuna de Paris, esse assunto é indissociável da Guerra Franco-Prussiana, né? E também é interessante fazer uma leitura sobre as teorias que orientaram esse breve governo da Comuna, né? Ou seja, as teorias socialistas de Marx e Engels, mas também de Saint-Simon e Proudhon, e o anarquismo. Ok, gente? Então um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.